Simone, peguei meu filho na mentira. E agora? E aí, você já passou por isso? Você já se viu numa situação dessa, mesmo com seu filho pequeno aí em casa? E aí você fica se perguntando, como é que eu devo agir? O que eu vou fazer agora? Sabe, aquela mentira para esconder o mal feito, esconder coisa errada? Mas tem também outro tipo de mentira. Tem aquela mentira que é para conseguir o que quer. Sabe, quando o pai tá lá trabalhando atolado, e a criança chega: pai, posso pegar biscoito? Mamãe deixou. Meu pai fala: pode. Mentira também. Tem a mentira para escapar da disciplina. Ah, não fui eu, foi ele, mamãe. Joga a culpa em cima do outro, né? Não só nós somos sua responsabilidade, mente e ainda joga a culpa no outro. Tem também aquele pequenininho que tá mentindo, exagerando nas coisas só para impressionar todo mundo. Quem já não viu uma criança assim? Tem também aquele que mente para esconder as suas fraquezas, né? Aquele que tem temor de homens, sabe? Que fica pensando no julgamento que as pessoas vão fazer a respeito dele e aí mentem sobre si mesmo, sobre algum acontecimento ou sobre outras pessoas até. E aí você pode pensar, dá pra ficar pior? Eu te digo, dá pra ficar pior. É quando aquela criança não foi podada, né? Não foi corrigida e ela seguiu mentindo e agora ela mente só por mentir. Sabe aquele negócio que não tem nem necessidade de mentir? Mas mesmo assim ela mente? Parece até que ela mente pelo simples gosto de mentir. Não sei se você conhece alguém assim, né? Mas é muito triste. E aí, você deveria, como mãe, parar para pensar nos riscos que isso significa, em como é sério, em como é grave a mentira e em como nós deveríamos correr para tratar esse pecado na vida dos nossos pequenos. É só você imaginar o seu filho escondendo de você algo errado ou algo perigoso que ele fez em casa, né? E ele se escondendo, né? E ele mentindo a respeito dos fatos ou deixando de falar para você a verdade acerca de pessoas que estão maltratando ou fazendo alguma coisa errada com eles. E sabe o que é pior nisso tudo? É tudo ruim, né? Mas sabe o que é pior? É que uma mentira que não é tratada, ela pode dar à criança, ela pode dar a seus filhos a ideia de que ele escapou impune de uma situação. E com isso ele vai ganhar fôlego novo para não combater aquele pecado que ele fez, né? E que usou a mentira para encobrir, mas também fôlego novo para continuar mentindo, porque não deu em nada. Então dá essa falsa sensação a eles. Ele pode entender que pode fazer coisas piores, né? Que pode experimentar coisas mais nocivas ainda, pode passar ileso. E aí nós nos lembramos, né? Como a palavra de Deus fala, né? Que um pecado chama outro pecado, né? Ou como diz lá o Salmo 42:7, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Né? Então, um pecado chamando o outro, né? A vontade de encobrir um mal feito, pecando, mentindo. Mas se você tá muito triste aí porque você já viu mentira no seu filho, por menor que ele seja, né, gente? Porque eles são tão pequenininhos, a gente fica perguntando: quem ensinou essa criança a mentir? Essa criança vive comigo o dia inteiro, eu não minto pra ela. Como é que ela aprendeu? Né? É o pecado que já nasceu no coraçãozinho dele, né? Então, se você tá aí triste porque você tem identificado isso no seu filho e não tem tratado, deixa eu te consolar. Isso não acontece só aí na tua casa não, tá? Acontece na minha também. Já aconteceu várias vezes, né? Várias vezes nós tivemos que tratar a mentira com os nossos filhos. E eu me lembro de um episódio bem claro na minha mente, bem fresquinho, como se tivesse sido ontem. Mas não foi, né? As crianças eram pequenas ainda e um dos meus filhos pegou uma bolinha de borracha que tinha um sapinho desenhado dentro. Uma bobagem, uma besteira, uma bolinha de 50 centavos. E aí esse filho trouxe a bolinha para casa. E quando eu vi na mochilinha, né, eu perguntei: que bolinha é essa? De quem é essa bola? Porque eu sabia que não era dele. E aí ele respondeu: ah, mamãe. Aquelas desculpas farrapadas que criança dá, que acha que a gente nunca foi criança da idade deles, né? Ah, mamãe, eu achei na escola. E vi que não tinha dono, ninguém procurou e eu trouxe pra casa. Aí eu, sim, fale-me mais sobre isso, né? Já dando a ele a entender que eu sabia que aquela história não era verdade e eu comecei a puxar dele essa história. Sim, então, mas você não viu se tinha ninguém por perto? Onde foi? Foi na sala? Foi no pátio, né? E eu vi que ele meio que titubeou, mas eu não tinha elementos, né, pra achar que ele estava mentindo pra mim.
E aí eu me lembro de Ted Tripp, quando ele fala no livro Pastoreando o Coração da Criança. Se você tem um filho que tá mentindo pra você, e você olha pra ele e você fala, essa história não tá batendo bem, mas você não tem provas, Ted Tripp aconselha, não discipline, nem chame pra arguí-lo ferozmente, porque pode ser que a criança não esteja mentindo e aí essa injustiça vai ser muito dura de reparar, né? E aí ele diz, se a sua criança ela é mentirosa, ela vai mentir de novo, né? Então você vai ter oportunidade de resolver isso com ela. Mas não faça isso se você não tem certeza do que você está falando. E foi o que aconteceu comigo e com o meu filho ali naquela situação, né? Eu não tinha certeza. Falei, ok, essa história vai ficar aí em stand-by. Mas menina, tu acredita que na mesma noite, minha cunhada, que era minha vizinha de porta, bateu lá e falou, ô Simone, você viu aquela bolinha transparente com um sapinho dentro do meu neném? Menina, eu tô procurando aqui, eu não achei, ele brincou tão bem com aquela bolinha. Eu falei, sei, querida, eu sei onde está. Então a mentira aí nesse caso foi usada pelo meu filho para encobrir um outro pecado, que foi o pecado de pegar alguma coisa que não pertencia a ele, né? Então você vê, a mentira ela sempre vem, ou na grande maioria das vezes ela vem para nos tirar de uma situação de desconforto e nos deixar mais confortáveis, né? Nos deixar bem. Eu sou Simone Quaresma, casada com o pastor Aurélio Quaresma há 30 e tantos anos, mãe de 4 filhos, avó de 8, e dependendo da data que você tá vendo esse vídeo aí, minha filha, esse número já deve ter subido muito. Eu tenho trabalhado para ajudar as mães cristãs a encarar o seu chamado da maternidade com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais alegria, para que essas mães não precisem chegar ao fim do dia mortas, exaustas, arrancando os cabelos, com enxaqueca, né? De tanto estresse, porque seus filhos não obedecem e seus filhos não dão a ela a honra que a palavra de Deus diz que eles devem dar. Para que essas mães aproveitem essa fase tão deliciosa da vida com filhos pequenos, rendendo frutos para o reino de Deus. E tudo isso com uma perspectiva bíblica, né? Uma perspectiva reformada das Escrituras, uma cosmovisão reformada das Escrituras. Então, se você tem sido abençoada por esse vídeo ou por outros vídeos, eu peço que você compartilhe com outras amigas, compartilhe nos seus stories, no seu Facebook, curta o vídeo, né? Que você ative o sininho aí, né? Se inscreva no canal para que toda vez que um vídeo novo sair, você seja avisada. Então vamos lá, talvez você esteja aí se perguntando, né? Mas o que exatamente com a criança significa ela estar mentindo? Até que ponto vai a mentira, a brincadeira? Como é que a gente vai saber diferenciar isso aí? Isso é importante. Será que existe aí algum tipo de mentira ou de brincadeira que é aceitável na infância? Calma aí, não se desespere. Eu preciso que você entenda uma coisa primeiro. Eu quero te lembrar que na infância existe uma coisa chamada imaginação, que é muito importante para a construção e para o desenvolvimento saudável de uma criança, né? E isso não tem nada de mais. Então, preciso que você tenha essa sensibilidade, né? De tratar cada momento com a criança, de identificar esses momentos com a criança. Por exemplo, você está com uma criança em casa. Esses dias minha neta estava aqui em casa, né? E aí colocou a mãozinha assim nas cadeiras e a mão na barriga e falou, vovó, eu tô grávida. Porque a mãe dela tá grávida. Então, ela brinca de casinha, ela brinca que ela está grávida, né? Então, não é o caso de eu chegar e falar, menina, você tá mentindo, você não tá grávida nada. Você entende isso, né? Então, existe espaço para imaginação, para contação de histórias, tudo isso existe num ambiente bem saudável. A gente vai saber quando é mentira, quando a gente perceber que há dolo, que há tirar vantagem, que há o esconder uma situação. Aí sim vai ficar bem claro para nós que os nossos filhos não estão só brincando, mas que eles estão se aproveitando e jogando com a verdade. E aí você pode facilmente verificar isso, né? Quantas vezes eu já presenciei cenas assim na minha casa, na casa dos meus amigos, né? Sei lá, as crianças estão aqui brincando, os dois querem o mesmo brinquedo e o mais velho espertinho fala, eita,
olha ali o avião passando. E quando o pequeno olha, ele toma o brinquedo, né? Então, ele fez uma brincadeira, que não tinha avião nenhum passando, mas ele tinha um intento mal, né? Isso que a gente sempre chama a atenção de vocês. Olhem para o coração dos seus filhos, né? Ele tinha um intento mal, ele mentiu com o objetivo de enganar, de ludibriar, de tirar a verdade de foco para ter proveito. E isso é pecado. E aí você pode se perguntar, né? Então, o que é realmente uma mentira com a qual eu devo me preocupar? E por que é que o meu filho mente? Normalmente, a mentira é uma aparente proteção, né, para nós escaparmos das consequências de algo que nós fizemos e não deveríamos ter feito. A mentira, normalmente, ela nos dá uma capa, né, de honestidade, de moralidade, de honra, né, para nós escaparmos da consequência de um erro, né? O que as pessoas vão pensar de mim se elas souberem que eu fiz isso ou aquilo? Então, o que eu faço? Eu minto, eu me cubro com essa capa. E os nossos filhos fazem exatamente do mesmo jeito que nós. Só que isso é um perigo muito grande, porque de um homem mentiroso, ninguém quer estar perto. Não é verdade? Uma pessoa que mente uma vez para você, isso era uma coisa que eu falava quando eu estava educando os meus filhos, né? Se você mente para a mamãe, você vai ter que reconquistar a minha confiança, por fim. Porque eu vou achar que da próxima vez você também está mentindo, né? Então, a mentira, ela atrapalha os relacionamentos de uma forma muito grande, porque tira, né, aquela confiança, tira a lealdade que você depositava naquela pessoa. Provérbios 25:19 diz assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Que coisa terrível, né? É como um dente quebrado, como um pé sem firmeza. Isso significa que você não tem como se suster, porque você está no meio da angústia e você tem um desleal por perto. E claro, ninguém quer isso, e muito menos deseja isso para o seu próprio filho. Muitas vezes nós vemos adultos, né, brincando com a verdade, jogando com a verdade, né? A gente vê pessoas até falando coisas sérias, né? Dizendo, é brincadeirinha, né? Mas a Bíblia também condena isso. Olha só o que fala Provérbios 26:18 e 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, né? A Bíblia chama de loucura. Então, quando alguém mente, alguém está quebrando a credibilidade dela própria, né? E aí você já vai olhar para ela com olhos de que, bom, eu não quero me relacionar com essa pessoa. E claro, gente, ninguém quer ter um filho assim, né? Ninguém quer ter que conviver com esse pecado dentro de casa. E outro grande problema da mentira é que ela sempre vem acompanhada de vários outros pecados. Aliás, a mentira, ela normalmente vem para encobrir pecados, né? E aí a gente vê, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, né, que mentiram e tiveram consequências terríveis. Nós vemos o caso de Jacó, que enganou seu pai e foi castigado sendo enganado pelo seu sogro e pelo seu cunhado. Então a mentira, ela sempre traz consequências e consequências terríveis. Eu sei que por esses e muitos outros motivos, todo pai, quando descobre que o filho está mentindo, fica muito arrasado, né? E quer resolver o problema. E tem que resolver o problema. Só que muitas vezes a gente faz isso de forma errada, né? Muitas vezes a gente faz isso humilhando a criança, a gente faz isso expondo a criança na frente dos outros, ou a gente faz isso adjetivando a criança. Isso é terrível, gente. É quando você olha para o seu filho que mentiu e diz, você é um mentiroso, né? Então você torna aquela criança um mentiroso, você dá uma carga extra naquilo ali, né? Ao invés de você falar, meu filho, você mentiu. E você precisa corrigir isso, né? Nós falamos de forma agressiva, né? Às vezes expomos o pecado dele para pessoas que não estão envolvidas, contamos essa história para a avó, para a tia, para o pai, tudo na frente da criança, fazendo a criança passar essa vergonha, achando que esse tipo de vergonha vai curar esse pecado. Mas na verdade não vai. E por outro lado, tem também aqueles pais que deixam pra lá, né? Achando que, mas é só uma besteirinha, né? Só uma bobaginha, é uma mentirinha piquititica, né? Não faz nem tão mal assim. E com isso a criança vai ganhando força nas suas imprecisões, nas suas inverdades e nas suas mentiras. Então o que nós precisamos como pais fazer? É imediatamente confrontar toda
vez que nós virmos alguma inconsistência com a verdade, é trazer isso à luz, confrontar o nosso filho, não ter medo de confrontar, não é fazer de conta que não está acontecendo nada, mas trazer isso à tona. E trazer esse pecado à luz envolve também confissão de pecados, né? Porque muitas vezes tem pessoas envolvidas nessa mentira e que vão precisar saber da verdade, como a história que eu contei para vocês lá atrás, da bolinha, né, de sapo com meu filho. Eu fiz questão de trazer a minha cunhada na minha casa, fechar a porta com ela no quarto e falar pro meu filho: agora conte pra sua tia o que foi que aconteceu. Não fui eu que fui contar pra ela. Eu falei: você vai contar pra sua tia o que foi que aconteceu. E ele disse com muito custo, muito choro, né? E eu falei: agora peça perdão à sua tia. E ele pediu perdão a ela. E quando eles acabaram de conversar, né, a tia orou com eles e tal, e a tia foi embora, e aí a mamãe foi conversar com ela, né? Então, esse tipo de confrontação, enfrentar as consequências do seu pecado, é extremamente proveitoso para os nossos filhos, né? Quando eles veem, né, que o mal feito do filho atingiu outras pessoas, né? E ele precisa reparar aquela situação. Isso é importantíssimo. E aí, esse é um trabalho de detetive para a mãe, né? É um trabalho de descobrir se a criança está falando a verdade ou se está falando a mentira, vasculhando, né, as próprias falas da criança, sondando o que está acontecendo na situação, não sendo aquela mãe preguiçosa que engole tudo que o filho fala, né? Não sendo aquela mãe cega que faz de conta que não tem um pecador à sua frente. Então tudo que ele fala, ela aceita de bom grado e deixa pra lá. Muitas vezes eles estão te contando histórias que estão cheias de imprecisões. Ele fala uma coisa, já viu depoimento na polícia quando o cara é culpado? A polícia vai perguntar sempre a mesma coisa várias vezes, lá pela quinta a pessoa dá a resposta errada, porque você não tem compromisso com aquilo não aconteceu realmente, o compromisso nosso é com a verdade, né? O que está gravado na nossa mente é a verdade. Como a pessoa está mentindo, ela se embola todinha, né? Então nós precisamos exercer esse papel, se nós estamos desconfiando que nossos filhos estão mentindo, a gente não pode ser preguiçosa, a gente não pode fingir que a gente não está vendo, mas a gente precisa investigar, né? A gente precisa confrontar esses detalhes e ajudá-lo a perceber que esses detalhes não estão sendo precisos, né? E às vezes não é nem por maldade, mas ajudá-los a andar ali, ó, rentes com a verdade. Isso é muito importante. E por fim, é extremamente importante que a gente entenda a gravidade do pecado da mentira. Porque se a gente entender a gravidade disso, a gente vai poder fazer com que eles entendam também. Nós vamos poder ensinar a eles, né? João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha aí, ele está colocando no mesmo patamar ser homicida e não se firmar na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então faz parte, mamãe, do seu trabalho de encaminhar seu filho a Deus, fazê-lo entender que a solução para o seu pecado não é encobrir o pecado com a mentira, mas é trazer o pecado à luz e sofrer as consequências desse pecado, né? E não pecar e ainda encobrir o pecado com a mentira, porque daí ele vai precisar que esses dois pecados sejam corrigidos, né? Como diz lá João 3, 20 e 21, né? Convidando-nos a andar na luz. É isso que você tem que fazer com seu filho. Ensinar o seu filho a, sempre que for agir ou falar qualquer coisa, a lembrar a ele que ele está diante do grande rei de toda a terra, do grande juiz, do justo juiz, né? E que ele precisa se chegar à luz, porque quando a gente se achega à luz, né, todas as nossas obras podem ser vistas, né? Quem gosta do escuro é a mentira, quem gosta de se esconder é a mentira, né? É o que diz lá João 3, 20 e 21, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então,
Todas as suas obras podem ser vistas, não necessitam da capa da mentira, porque foram feitas em Deus, né? Então, todo mundo que precisa mentir é porque tem algo a esconder que a luz pode revelar, né? Isso é muito importante, porque Deus é justo, Deus é verdade, Ele ama a justiça e Ele ama a verdade. Por isso nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a justiça e a amar a verdade, porque são atributos essenciais no próprio Deus. Meninas, temas como estes e tantos outros que são relevantes para a criação dos seus filhos, eu abordo no curso Criando Filhos para Deus. Você pode entrar aí na fila de espera, né, e pedir mais informações clicando aí no link que está na descrição desse vídeo, né, e você vai ver tudo que a gente trata nesse curso e tudo que a gente oferece de material de apoio para que você crie seus filhos para a glória de Deus. E terminando esse vídeo, eu quero que você deixe um comentário aqui para mim. Me conta se você tem lutado com a mentira aí na sua casa, se você tem corrigido seus filhos por esse motivo, se você está fingindo de conta que não está vendo, né? Ou se você só agora acordou para essa verdade. Deixa aí nos comentários para mim.